Fala galera, estamos ao vivo, sabadão, 11h15 da noite. Estamos aí, o assunto é interessante aí hoje na questão de fim de semana. Tem tudo a ver com o final de semana isso daí, que nós vamos ponderar agora aqui algumas questões aqui para deixar no ar aqui para a gente fazer a reflexão nossa aqui. Então, distração, falta de foco, isso aí pega demais a gente no final de semana. Por que isso acontece? Primeira resposta, por causa do imediatismo do prazer sensível. Tudo aquilo que a gente vai receber prazer na hora, a gente para o projeto, que é o projeto que a gente está fazendo durante a semana. A gente para ele sexta-feira à noite e começa tudo que é projeto agora. Tudo que é projeto que vai dar prazer, que a colheita vai ser na hora. Tudo que é paladar, visual, tato, prazer de várias maneiras aí, várias circunstâncias, prazer de presença, de visita de pessoas e tal, e situações que a gente pode correr atrás só de final de semana. Então a gente abre mão dos nossos planos e se distrai para planos inferiores, para planos de curta duração. Basicamente, viver no prazer do agora. É aquela presença focada naquilo que não vai dar fruto, não vai dar resultado. Quando não vai dar fruto? Quando ela é excessiva. Dificilmente a gente vai conseguir ponderar as quantidades de energia que a gente vai gastar no final de semana de acordo com o motivo, com o foco de cada objetivo, de cada coisa que a gente for fazer. Por exemplo, se você tem que estudar alguma coisa no final de semana, no final de semana é mais difícil. Tem mais opções para a gente fazer, tem mais distrações, tem mais pessoas, tem mais tentação para você fazer outras coisas a não ser estudar. Quando você cria mecanismos para se proteger das distrações, você facilita a sua vida. Então nós vamos falar que tipo de mecanismos que a gente tem para evitar distrações. Quais são os gatilhos que a gente pode deixar. Isso aí, vou dar um exemplo que aconteceu comigo hoje. 11 horas da manhã eu tive treino de jiu-jitsu e 10 horas eu estava negociando se eu ia ou se eu não ia. Comigo mesmo. Eu estava inventando altas desculpas, já estava quase acreditando. Aí eu fui tomar uma água. No filtro lá em cima tinha o pré-treino, o eletrolítico que eu tomo. Eu olhei para ele, mas já tomei na hora. Desci, pá. Fiz as 2 canequinhas lá, tomei a dose, pá. Tomei o meu pré-treino. Já é um gatilho de propósito. E por que eu tenho que fazer isso? Não, eu não tenho, mas se eu fizer, ajuda. Tomei meu pré-treino, já deu uma animada, já fui lá, peguei o kimono, pus na mochila e pau na máquina. Então, os gatilhos que a gente usa para ajudar nos nossos compromissos, a gente vence melhor as distrações. Isso aí é uma coisa, né? Então, distração como falta de foco, que vai gerar um erro, um engano, um equívoco na gente, né? Eu estou colando aqui agora. Essa desatenção é quando tudo aquilo que vai gerar prazer, vai gerar distração, está mais próximo da que a nossa visualização de concluir o exercício ou a atividade que seja a principal, a primordial, que vai dar a realização, que vai dar o objetivo, o alvo concluído. Olha que bacana. Se eu já tivesse muito focado já na faixa preta, ela está muito longe. Então ela me puxa fracamente a faixa preta no jiu-jitsu. Me puxando fraco, eu não vou conseguir visualizar. Vou ver bem menos ela na minha imaginação do que um pacote de bisnaguinha com requeijão que está do lado, na despensa. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar, eu falei em outra live aí, a barra de proteína, já alguma coisa fácil ali. Em vez da Coca-Cola na geladeira, eu vou ter já o suco proteico, alguma coisa, uma água com gás, alguma outra coisa que vai estar mais fácil para combater com aquilo que vai me tirar do caminho certo. Então,
criar gatilhos para evitar distrações. Bacana, isso aí eu já dei até provavelmente um spoiler aí ontem aí na live de como encarar o final de semana, de como partir para cima. Então, desatenção, distração. Onde acontece a mudança de mentalidade da coisa? Onde que a gente troca conceito daí? A ressignificação, que é algo que não é senso comum, não é todo mundo que sabe, se for perguntado, questiona alguém o que é ressignificação, ela vai parar para pensar e talvez não responda. A ressignificação é você dar um significado novo à mesma coisa. A mesma ideia, ao mesmo conceito, ao mesmo material. Você ressignifica, você começa a enxergar com outros olhos. E por que isso aconteceu? Porque você poliu os seus olhos. Você mudou o seu jeito de olhar. A coisa continua a mesma coisa ali. Então, quando a gente muda, tudo muda. Os seus problemas não vão mudar. Quem vai mudar vai ser você. E aí você vai enxergar de maneira diferente os seus problemas. Isso já dizia Jim Rohn. Tá aí, primeira citação de hoje. Não colocar energia em local errado. Plantar em terras fracas. Sendo que a gente tem terras férteis para plantar. São assuntos, são pessoas mais férteis, atividades mais férteis. E a gente está com distração aí, a gente está gastando nosso tempo, nosso dinheiro, nossa energia, nossa atenção com coisa que não vai virar nada. Então você já está sabendo aonde está a terra fértil? Que você vai colocar a sua energia? Ou você está distraídaço? Por quê? Às vezes falta um conhecimento, um propósito, alguma coisa. Dá para procurar? Dá. Só que precisa saber o que está procurando, senão qualquer coisa que você encontrar vai servir. Só uma ideia. Não jogar semente fora. Pensamentos são sementes. Quando a gente planta a semente, já é a ação já que a gente fez com aquela ideia. Então ela deixou de ser ideia, ela passou a ser uma semente plantada. Foi lançada, já foi plantada, agora vai produzir. Se tiver cuidado, vai produzir mais, com certeza. A chance, se ela tiver protegida, ela produz. Se ela for abandonada, a primeira ação, também o pássaro vai pegar lá e vai comer a semente, também já era. Automimos. Também já falamos de automimos, que é... Um automimo é quando a gente tem a capacidade de se presentear e às vezes em excesso por não ter feito nada, sem mérito nenhum, sem circunstância nenhuma, só porque eu tô afim agora, eu vou tomar um sorvete de 1 litro lá. Então não tem nada a ver com merecimento, não tem nada a ver com necessidade de agrado, mas tem a ver com fuga e com ansiedade, falta de governo corporal. O seu corpo está mandando na sua alma. Porque a alma só quer prosperar. A gente já está sabendo que a alma é algo infinito que tende à prosperidade, ao brilho e à luz. E quando o corpo manda, aí deu zebra, porque o corpo é da terra, ele é finito e ele tende a morrer. Então a gente está deixando o corpo dominar a alma com automimos, e automimos são distrações. Tiram a gente direto do caminho correto. Um automimo aí muito conhecido são doces. Pessoa que manda ver no doce mesmo é um automimo. Ela tá com fuga ali, ela tá distraídaça do foco principal dela, a alma dela que tá querendo brilhar tá opaca ali naquela situação, porque o corpo tá mandando na alma. Não vai para lado nenhum e não adianta. Então, eu deixei já mais ou menos preparado aqui a distração por camadas. Na 4ª, na 5ª e na 6ª camada. Isso daí eu tenho feito já em algumas lives e vou começar a me especializar em fazer mais, porque faz muita diferença para as pessoas que vão querer argumentar que tipo de interpretação que eu tenho, sendo que eu não estou analisando o caso da pessoa, estou analisando o caso do tipo de pessoa.
do tipo de comportamento que aquela pessoa está apresentando. Se é um comportamento de quarta camada, de fraqueza e de vitimismo, se é um comportamento de quinta camada, de fortaleza e performance que a pessoa está se testando, ou de sexta camada, quando ela já colocou tudo o que ela testa a serviço da sociedade. Aí é outra linguagem, né? Então eu estou colocando aqui distração e automimos na quarta camada. Tudo que a pessoa fizer que esteja relacionado à carência emocional, ela pode usar a terminologia aí, distração, para caracterizar isso daí. Porque, por definição, a alma dela, que tende à prosperidade, ao brilho, à luz, tudo, está sendo bloqueada pelo comportamento de auto-mimo na visão, no foco aí, na intenção de suprir alguma carência que essa pessoa tenha. Olha que interessante. Às vezes a pessoa, vou dar um exemplo de novo, de estudar. A pessoa está precisando estudar. Só que ela se distrai demais na rede social, postando alguma coisa para ela ser mais amada e mais aceita no grupo que ela participa, alguma coisa assim. Ou na família, ou tudo mais, ou correndo atrás de namorado, de namorada e tal. E isso está distraindo ela da vida dela, que é a vida de estudo, de trabalho, de serviço. Então, a carência como distração, para quem quer pensar nisso. Necessidade de aprovação, carência, tal. E vamos falar da fraqueza, né? Fraqueza corporal, mental e espiritual. O vitimismo que a pessoa apresenta quando contada essa história e repetida é a energia que ela está gastando em cima de um fortalecimento de uma história que é uma mentira e que está afastando ela da vida real dela. É uma distração e tanto. Também, de quarta camada. Agora vamos lá para distrações de pessoas e indivíduos que estão na quinta camada de desenvolvimento. Depois, quem quiser saber mais sobre as camadas aí, eu já devo ter falado alguma live aí sobre camada e nós vamos voltar a falar. Porque eu estou fazendo justamente um curso aí sobre as camadas também. Estou me atualizando nisso aí. Distrações em quinta camada, em pessoas de fortaleza individual que estão se testando na questão de performance, de resultados e de alcance, né? Vaidade. O que levar a pessoa a um excesso de vaidade é uma distração da pessoa do senso de desenvolvimento humano dela. Por exemplo, se uma pessoa já sacou e já busca pelo seu desenvolvimento e ela está atualmente na quinta camada, é onde ela está se melhorando, ela não vê isso ainda muito como serviço, ela vê para ela a questão da melhora, performance, beleza, autoconfiança e tudo mais, né? Se ela muda o discurso dela ou se ela reforça demais as qualidades dela e o distanciamento que isso está provocando das outras pessoas, ela está fazendo toda essa energia que ela está movimentando dentro da cabeça dela, da mentalidade, colocando em físico, colocando em trabalho, em ganhar dinheiro, em se testar e se melhorar na questão de performance, que isso está distanciando ela do desenvolvimento natural, que é passar ela para a sexta camada. É uma distração. A vaidade por si só, o resultado pelo resultado é uma distração. Agora, o resultado pelo serviço que ele causa, que ele gera, aí está no propósito, aí está no caminho. Então, para quem ainda tem dificuldade de discernir, de separar propósito de chamado, não é que cada pessoa tem o seu propósito, não. Todo ser humano que nasce nesse mundo, nasce com um propósito. O propósito é a evolução, a prosperidade. Ele é uma semente que ele foi plantado e brotou. Brotou, ele tem a vida pela frente agora para se desenvolver e dar frutos. Esse é o propósito, é o desenvolvimento do ser humano. O chamado é como ele vai fazer isso. Isso é outra história.
Quais são as ferramentas que ele vai usar, que circunstâncias que ele vive, o idioma que ele vai usar, as pessoas que o cercam num primeiro momento, até ele tomar uma decisão de se cercar de outras pessoas. Isso daí tem a ver com as circunstâncias, né? Então, como eu estou falando de sexta camada, de quinta camada, a vaidade é uma distração do propósito da pessoa. Olha que doido. Porque ela passou do ponto já de se preocupar com os próprios resultados. Ela se preocupa demais com os próprios resultados. Passou, ela esqueceu das outras pessoas. Excesso de resultados é o que a gente está aqui. É o resultado por si só. Por si só não vale. Ele tem que ter serviço agregado. Aí tudo bem. Distrações em sexta camada. Vamos lá. O cara entrou, tá na sexta camada, ele tá bem preocupado e bem antenado em pegar toda a força dele para trabalhar em trabalho, para colocar em trabalho, para gerar trabalho, para ser colocado em serviço. Até deu uma enrolada aqui na cabeça. A pessoa tá preocupada em colocar a força dele a trabalho para gerar serviço. Então não é ele o foco principal, é o se doar. Então, qual é a distração possível que eu vejo em alguém que está na sexta camada? Ele se distrair com qual serviço ele vai se preocupar. Se ele está fazendo uma análise de que serviço que ele está prestando. Se ele está prestando um serviço pequeno, aquém das capacidades dele, talvez seja a hora dele acordar e melhorar e se arriscar para galgar serviços maiores e mais relevantes. Então, se a pessoa tem potencial para falar para 100 pessoas e ela fala para 1, 2 pessoas, ela está se distraindo do propósito da evolução e da prosperidade, que tem a ver com o alcance em pessoas, mais pessoas. Quando a motivação é essa. Você não analisa a camada pelo resultado da pessoa. Você analisa a camada pela motivação da pessoa. Porque se ela está levando a mensagem, ensinando, formando, vamos lá, servindo de qualquer forma, contribuindo na mesma causa, no mesmo chamado, e de alguma maneira, contribuindo, patrocinando, tal. Se ela está patrocinando uma pessoa só, não tem problema. Você não pode analisar o resultado, porque às vezes a motivação dela é de começar por essa pessoa e usar ela de trampolim dela, é uma influenciadora, vai de 1 para 1000, de 1000 para 10.000, vira um looping que você não analisa o resultado, você analisa a motivação da pessoa. Se ela está distraída na sexta camada com um serviço pequeno, algo que ela poderia fazer muito maior, mas como que a gente vai saber? A gente não pode analisar. A gente desperta a pergunta que a gente faz desperta a motivação nova, talvez, da pessoa. Então, se essa pessoa tem potencial de alcançar 50 pessoas, com o tempo dela, com as características, com a capacidade de linguagem, com a conectividade, com a internet, ou analógico, ou carta de porta em porta, não importa. Se ela tem capacidade para 50 pessoas e ela está trabalhando nas 50 pessoas, ela está top. Tá maravilha, ela está atingindo o potencial dela. Agora, se ela tem potencial e capacidade... Potencial não, se ela já tem a capacidade instalada para 500 e ela está atingindo 50, é porque talvez ela esteja distraída com umas 5 ali que estão enrolando a vida dela porque ela não está alcançando mais gente. É possível. E como que a gente desperta uma outra pessoa? Perguntando. Analisa, dá ideia, dá possibilidade. Quando eu ia começar a falar de distração aqui hoje, a hora que eu estava me preparando, aí eu vou falar, mas eu vou falar isso como? Olhando de qual jeito? Aí eu tive uma ideia de olhar pelas 3 camadas, que está sendo muito interessante. Eu estou fazendo várias lives analisando situações e fenômenos que acontecem na vida das pessoas pelas perspectivas das camadas diferentes. E também analisando pelos 4 temperamentos diferentes das pessoas.
das pessoas. Então eu já tenho 12 tipos de perguntas para fazer para despertar o pensamento e expandir a consciência de quem estiver assistindo. A minha ideia de contribuir com esse conteúdo é transformar esse trabalho em mais serviço. Por quê? Se eu estou fazendo esse trabalho e falo o que eu sei, o que eu penso sobre distração, e termina e não contextualiza e não pensa na vida da pessoa, de como ela vai querer absorver, conseguir absorver esse conteúdo, meu trabalho gerou um serviço limitado ali, beleza. Agora, e se eu extrapolo, se eu penso mais no meu ouvinte e crio 12 visões diferentes, eu estou pensando mais nele, será que de 100 pessoas que talvez vão ver isso aí, esse conteúdo, se 2, 3 absorvessem e de repente eu pensando um pouco mais na vida delas e falando, de 4 camadas diferentes e de 3 camadas diferentes e 4 temperamentos diferentes, eu estou ajeitando a vida de 12 possibilidades a mais, e se dessas 100 pessoas, de 2 pessoas eu consigo de repente despertar 20 pessoas? 20 pessoas pensando e tendo ideia e de repente dando uma lapidada na motivação das atividades diárias dela, porque eu resolvi olhar com o olhar delas. Adequação do discurso ao público-alvo foi uma ideia que eu tive. Pode ser que dê resultado. Nós vamos medir mais para frente. Então eu já falei, 4ª, 5ª e 6ª camada. E agora como é que a gente se distrai menos sendo 4ª, 5ª e 6ª camada, levando em conta a visão dos perfis de temperamentos, dos coléricos, dos melancólicos, dos fleumáticos e dos sanguíneos. Vamos lá. Começar de trás para frente, começar dos sanguíneos, né? Eu sou sanguíneo. É um temperamento relacionado a ar, e temperamento é uma estrutura mineral da vida da pessoa, ela nasce com o temperamento, e ela vai evoluindo a personalidade dela, só que sempre mantendo o temperamento. Então as características mais ausentes e mais presentes ela vai arrumar, de acordo com a evolução da personalidade dela. Mas o temperamento não muda, é sempre o mesmo. Então vamos falar de sanguíneo. Vai. Como é que eu vou me distrair menos sendo sanguíneo? Necessidade principal de um sanguíneo é a comunicação, é o ar. Tem a ver com o ar dos pulmões, tem a ver com expansividade do ar, porque é um temperamento quente. São 2 quentes e 2 frios, 2 secos e 2 úmidos. E aí, fazendo as combinações aí, dá 4 temperamentos. E o sanguíneo é um temperamento quente e úmido. Como é que eu trabalho as distrações sendo sanguíneo? Ponderação. O discurso bem ponderado e bem adequado. A adequação ao público-alvo vai fazer a mesma energia que eu estou colocando na live ser talvez melhor aproveitada. Por quê? Porque eu estou ponderando aquilo que eu vou falar e aquilo que eu vou comunicar e fazer atingir o público-alvo. Como? Uma das maneiras que eu encontrei de ponderar qual conteúdo falar é estritamente melhorar as minhas fontes de informação. A minha modelagem, o meu conteúdo está vindo de informações específicas sobre aquilo que eu quero falar. Se eu estou falando em atualização de mentalidade humana, tem muito mais a ver hoje com psicologia do que já teve antes. Com antropologia, tem a ver um pouco, mas tem a ver com religião, tem a ver com família. Então, existe aí os fatores de que conteúdo ponderar. Por quê? Porque o sanguíneo, se não ponderar o que ele fala, ele vai falar qualquer coisa que venha na cabeça dele. Então, entendam a distração num discurso, o que ela pode fazer num discurso de um sanguíneo. Ela pode deixar esse cara falando bobagem o dia inteiro e não vai agregar, não vai dar serviço na vida dos outros. Ela vai distrair o público, na verdade, a distração dele. Vamos lá, fleumáticos. Fleumáticos têm uma tendência natural de contemplação, tem tendência contemplativa. São pessoas na paz, pessoas que têm muito
a ver com contemplação de sentidos, de visual, de paladar, são fleumáticos, são as pessoas na paz. São temperamento de água, temperamento frio e úmido. Mas aí como é que fica a questão da contemplação? Essa água, se ficar parada do fleumático, dá problema, dá doença e tudo mais, água parada e tal. Tem que movimentar. Só que a água, para se movimentar, ela precisa ser canalizada, ela precisa passar por tubulação, ela precisa... Então o fleumático precisa muito de modelagem e de suporte. O fleumático não funciona sem suporte. Ele precisa de alguém para fazer assim, para ele poder correr. Aí ele evita a distração. Porque senão ele se modela em qualquer ambiente. Abriu a comporta, vaza a água e pega em tudo. Olha que visão. Quem você conhece que é fleumático, que faz a avaliação de temperamento lá gratuita no Google lá, descobre como é que é, você adequa o discurso ao público-alvo, você melhora na interpretação da pessoa. Melancólicos, vamos lá. Frio e seco, temperamento de terra. Então tem água, fogo, terra e ar. De acordo com o que vocês sabem aí. Como é que a distração vai atrapalhar a vida do melancólico? O melancólico é aquele cara que só pensa. Ele tem uma tendência muito mais forte de pensar e ficar parado por conta do pensamento do que o fleumático, por exemplo. O fleumático está com o corpo parado. Ele não fica pensando demais. Aí o melancólico, ele está lá com o pensamento fixado num assunto 10 vezes mais tempo do que precisava. Por exemplo, ele faz aquele overthinking que fala, overthinking. Pensa, remói, repensa mais um pouco, depois dá uma pensadinha no fim e tal, e no fim não fala nada. Dificuldade ainda de expressar. Imagina a dificuldade de tomar uma atitude, ainda uma ação. Além de ser frio, de ser introspectivo, ainda é seco. O melancólico. Só que ele é detalhista, ele é cuidadoso, ele é protetor, ele recebe, acolhe, tá? Tem todos os lados bons também, mas nós estamos falando como é que evita distração. Melancólicos. Colocar para fora tudo que está pensando. Exposição. É a chave, é uma das chaves que pode ser aplicada para um melancólico. Tudo aquilo que ele esconde, que ele guarda, mostra. Tem muito valor ali, tem muito ouro. O melancólico é um baú enterrado. Tem muita reflexão, tem muita meditação ali que está tudo guardado, tudo ali parado. Precisa se expor. O melancólico morre de medo de se expor. Beleza, é uma ideia aí para diminuir a distração. Por quê? Senão ele não vive a vida real dele, ele fica sonhando em Nárnia. Acontece. Vamos agora para os coléricos de plantão. Coléricos são os temperamentos quentes e secos. Praticamente fogo puro. Conversou com alguém colérico, se estiver na quarta camada, queimou, saiu queimado já. Então, necessidade gigantesca de falar e do jeito que ele quer, do jeito que ele acha que está certo e o mundo inteiro que está errado. Quando ele é da quarta camada. Colérico de quarta camada, ele é um perigo na sociedade. Ele é aquele cara sem paciência, não tem paciência pra gente burra, sabe? É discurso de colérico isso aí. Não tem paciência, todo saco cheio desse povo tudo, ninguém faz serviço certo, não sei o que, reclamando da vida. Discurso vitimista ainda de quem é colérico. Veja lá. Quarta camada. O colérico de quinta camada já sai rasgando o verbo também. O tanto que ele é bom, o tanto que ele é superior e soberbo e conta os méritos e rebaixa mais o outro ainda. E o colérico de sexta camada, qual que é a diferença? Ele usa toda essa energia a favor de alguém, ou de algum grupo, ou de alguma situação, algo que vai gerar prosperidade daí. Você imagina, a energia, o fogo que é uma pessoa colérica,
Quando ela consegue colocar isso a serviço de algo, ela vira o bicho. Vai que vai. Ela vira referência, ela vira líder muito facilmente, um colérico. E como é que você para de distrair um colérico? Quando ele começa a aceitar as pessoas que não são coléricas. Eles têm uma dificuldade muito grande em aceitação. Os sanguíneos, eles só ficam pensando no tanto que sanguíneo só fala bobagem, só viaja na maionese. Os de quarta camada, pelo menos. Os melancólicos, os coléricos, já chegam rasgando ele no meio. Você só fica parado o dia inteiro pensando. Não faz nada, não vira. Tchau, não tem paciência pra você não. Colérico é assim. E com o melancólico e com o fleumático, né? Só fica aí, olha lá. Tá só pensando na morte da bezerra, contemplando aí, ó. Só quer comer. Quem fica pensando é mais melancólico, né? Pensando e viajando. O fleumático tá lá contemplando. Tá lá apreciando a paisagem. Passou um furacão, arrancou as telhas da casa. E o fleumático lá, nossa, hein, que da hora que vai ficar isso aqui de telhado novo, não sei o que e tal. E o tempo armado de chuva. Aí vem o colérico, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa, vamos pôr uma lona nisso aqui e tal. O colérico já perde paciência na hora com o fleumático. O fleumático tá, nossa, que bacana, não? O colérico já quer rasgar ele no meio, já. Vamos, se mexe, não sei o que e tal. Aonde que tá a distração principal para um colérico, então? Como é que resolve as distrações? Porque tudo isso aí que o colérico for ter problema com as outras pessoas, tá fora do propósito natural de evolução. Porque vai dar briga, vai dar conflito. Tá todo mundo na quarta camada aí, de repente. Nesses conflitos. Agora, em quinta camada, ele vai colocar essa energia dele para performance, né? Igual a gente tava falando lá, tal, de vaidade. E na sexta camada, gerando serviço. Mas o colérico, então, uma ideia muito boa para evitar distração seria a aceitação. O colérico que aceita mais os outros temperamentos. Mas como que ele vai aceitar um negócio que ele não sabe que existe? É por isso que está na moda agora, está em alta falar de autoconhecimento. A pessoa não sabe nem o que ela é, nem como ela é. Então, quando a pessoa se questiona mais, ela vai descobrindo. Ele já vai saber que camada que ele está, já vai saber que temperamento que ele é, ele já vai saber quais são as motivações, quais são as dores, quais são os bloqueios emocionais que a pessoa tem. Mas como é que faz para saber? A pessoa não passa nem na porta do psicólogo, odeia falar dela mesma, ela gosta só de falar dos outros e dos problemas e reclamar. Então, quando a pessoa começa a fazer essas perguntas mais assertivas, para alguém que entenda de ser humano, quem são pessoas que entendem de ser humano? São as pessoas líderes. Existem vários líderes na comunidade, pessoas que contribuem com a vida dos outros. Pessoas de sexta camada, sétima às vezes. Existem, é questão de perguntar, é questão de procurar. Quem busca, acha. Manda mensagem, manda direct, se vira, dá os pulos. Quem é alguém que pode me ajudar, uma pessoa mais evoluída, vai encontrar. Quando busca mesmo, acha, encontra. Naturalmente, isso é um processo de eliminação de distração. A busca pela verdade, a busca pelos fatos, a busca pela evolução, é tudo continuação, é tudo manifestação da pessoa parando de se distrair. Então nós vamos fechar aqui, ó. É o bônus agora da live. O mecanismo mais eficiente que eu consigo imaginar de evitar distração que uma pessoa pode ter é a própria busca pelo caminho que ela está seguindo. É a própria busca da prosperidade, da verdade e tudo mais, de boas práticas, da evolução em todas as áreas da vida. Estou falando de família, negócio, de amigo e tudo mais. Tudo que for puxar ela para fora disso é distração. Outras pessoas você conhece que precisa chapar o coco até sair de si. Olha cada tamanho de distração. Precisa de bebida alcoólica até sair do corpo todo final de semana.
A pessoa não faz ideia qual que é o caminho dela, muito menos se é de verdade ou não, se vai ter fato, se a vida dela vai dar fruto ou não, ela não está sabendo de nada. Ela só está querendo o prazer do agora ali, ó. A vida dela é só distração. Cada dia uma distração diferente, inclusive. Aí você se perde no meio das distrações. Fica igual aqueles rios lá no Pantanal, lá, que não tem declividade, o rio fica parado assim, não tem um rio principal. Você até tem o rio principal. Aí a pessoa sai, se distrai assim, ó. Ixi, vai de um pro outro. Aqueles rolos lá pro meio do barco e não sabe nem voltar pro rio principal depois. Totalmente distraído, saiu e de um já virou para outro, foi parar numa lagoa, num secundário e tal, distraídaço. Por quê? Porque faltou declividade, o rio principal não estava puxando ela ali. Então, agora quando você pega um rio que puxa, que tem declividade, tem corredeira e tal, você não vai se distrair, você não vai para outro riozinho, você vai continuar naquele caminho lá. E aquele caminho é o brabo. Apesar de você estar na direção certa, na velocidade certa, vai ter os tropeços. Não dá para fugir. Você tem que... Eu li hoje, alguma pessoa aí, algum iluminado aí postou hoje que não necessariamente o fracasso está na direção contrária do sucesso. Está na mesma direção. Vai ter que passar 1, 2, 3, sabe Deus quantos fracassos até chegar no sucesso. Vai. Só que tem gente que vai achar que o fracasso é distração. Foi fruto de um erro, de um equívoco e tal. Tudo às vezes não foi. É só a pessoa sacar que aquele é o caminho. Hoje eu nem falei de emagrecimento ainda, hein? Podia ter falado. Se falei foi pouco no começo, né? Nas distrações aí e tal. Mas o foco é forte. Só eu ter ido na luta hoje, no jiu-jitsu hoje de manhã, já me mantive concentrado a tarde inteira, é outra vida. Essa é a reflexão de hoje. Algumas perguntas aí, 12 visões diferentes aí para quem quiser pensar um pouco mais sobre como evitar distração, hein? Sobre como olhar diferente para o caminho da evolução. Porque quanto mais você olha de maneira mais polida com o seu olhar, mais claramente você vai enxergar ele. E quanto mais claro, mais próximo, mais real, mais ele vai te puxar. Agora você olha para um negócio que está totalmente embaçado aí, você nem está sabendo que é o seu olho que está embaçado. Você vai achar que é o negócio que está embaçado. Bicho. Por isso que a gente tem que saber, a gente não tem que achar, não tem que ter opinião, a gente tem que saber e a gente só sabe as coisas depois de experiência, depois de feita a alteração, depois de mudado alguma coisa na mentalidade, aí vai. Mas por hoje é isso aí, galera. Ó, hoje é quase amanhã. Amanhã a gente continua. Valeu, boa noite.